Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Qual a diferença entre uma célula procarionte e uma eucarionte? Vem comigo nesse vídeo que eu vou falar essa diferença. Eu sou Lorival e hoje estamos falando em ciência. Olá amigos, já aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito e assinar as notificações. Isso me ajuda muito a continuar esse trabalho de divulgar a ciência aqui no YouTube. Semana passada fiz um vídeo falando sobre os níveis de organização biológica. Você pode ver aí nos cards. E lá eu citei as células como sendo as unidades básicas, estruturais e funcionais dos organismos. Pois bem, quando estudamos a célula, verificamos que existem dois tipos, as células procarióticas e as células eucarióticas. Hoje a gente vai ver as diferenças entre esses tipos celulares. Quem possui células procarióticas? Apenas os organismos dos domínios Archaea e Bactéria, ou seja, as bactérias, organismos unicelulares que na taxonomia clássica compõem o reino Metazoa. Todos os outros organismos dos outros reinos, protista, fungo, planta e metazoa ou animalia, apresentam células eucarióticas, por isso eles são classificados dentro do domínio Eukária. Primeiramente, a gente vai ver o que elas têm em comum, o que as células procarióticas e eucarióticas têm em comum. Todas as células, independente do seu tipo, apresentam ao seu redor uma barreira formada de lipídios e proteínas, que é a membrana plasmática. Ela envolve toda a célula e mantém internamente um fluido espesso, muito parecido com a gelatina, que é o citosol, onde diversos componentes são encontrados. O citoplasma, o termo que você pode estar mais familiarizado, é a região da célula que fica entre o núcleo e a membrana plasmática. Todas as células possuem material genético, o DNA, que está enrolado formando os cromossomos. Aí ficam os genes carregando toda a informação necessária para se fabricar um outro organismo e a própria manutenção da vida desse ser. Todas as células também vão apresentar ribossomos, que são organelas que vão sintetizar, vão produzir as proteínas de acordo com as informações que são trazidas até elas desde os genes. Enfim, membrana plasmática, citosol, material genético e ribossomos são os componentes que se repetem nas células independente do tipo celular que é considerado. Agora sim, vamos para as diferenças. A principal diferença está no local em que o DNA está. Nas células eucarióticas, esse material genético está organizado em uma organela citoplasmática chamada de núcleo. O termo eucarioto vem do latim, que significa eu, verdadeiro, e cário, núcleo. A própria membrana que envolve esse núcleo pode receber o nome de carioteca. No caso, os eucariotos são aqueles que têm carioteca. Já na célula procariótica, do latim pro, antes, e cário, núcleo, ou seja, antes de existir um núcleo, o DNA não se encontra envolto pela membrana do núcleo. Então dizemos que ele está desorganizado em uma região da célula chamada nucleóide. Aqui não há presença de carioteca. O DNA da célula procariótica está estruturado em um cromossomo circular, enquanto que na célula eucariótica os cromossomos são lineares. Outra diferença está em um conjunto de estruturas envolvidas por membrana, as organelas citoplasmáticas membranosas, que só ocorrem nas células eucarióticas. Esse sistema de biomembranas não ocorre nos organismos procariotos. O tamanho é outra diferença. Células procarióticas são menores que as eucarióticas. As menores células conhecidas são os micoplasmas, bactérias que têm um diâmetro de 0,1 até 1 micrômetro. A maioria das bactérias chega a ser até 5 a 10 vezes maiores que esses organismos, e as células eucarióticas, que alcançam de 10 a 100 micrômetros, estão em uma escala de tamanho de até 10 vezes o tamanho de uma bactéria comum.
Então aí você vê já uma diferença significativa no tamanho. As bactérias que apresentam células procarióticas ainda podem apresentar algumas outras estruturas que não são encontradas nos organismos eucariotos. São elas fímbrias, estruturas de adesão, parecem com cabelos ao redor da bactéria, e parede celular. Não confunda com a membrana plasmática. Essa estrutura, essa parede celular, ela é rígida e se encontra externamente à membrana. Alguns podem dizer que plantas também têm parede celular, mas a diferença é que nos vegetais essa parede é formada por celulose, outros polissacarídeos e proteínas, enquanto que nas bactérias a parede celular é formada por substâncias glicosaminoglicanas, que são as GAGs. Espero que tenham gostado desse vídeo, compartilhe com seus amigos, muito obrigado por ficar comigo até aqui. Um grande abraço e até!